Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar uma demo utilizando o ANSYS Discovery Live. E o exercício que eu vou mostrar aqui, eu julgo que é muito interessante e espero que vocês também tenham interesse nele, que vai ser feito a partir de um caminhão desenvolvido pela E3S. Pode ser um caminhão, pode ser um ônibus. Nesse caso aqui, na verdade, é um ônibus todo personalizado. Vocês podem ver aqui que temos diversos detalhes dentro desse CAD. A gente tem logotipos da I3S, a gente tem pneus, nós temos as partes internas desse ônibus, nós temos equipamentos aqui na região de trás que gerariam uma malha bem complicada se a gente quisesse fazer uma discretização nesse modelo. Nós temos diversas entradas e saídas de ar, furos, enfim. Existem diversos detalhes nesse modelo que transformariam uma simulação clássica de escoamento ao redor desse equipamento muito trabalhosa, muito complexa. Nós vamos utilizar o Discovery Live para realizar uma simulação em poucos cliques e você vai ver como que isso é fácil aqui dentro da ferramenta. Para iniciar, eu já tenho esse CAD aberto, eu vou clicar na opção de criar uma solução e irei clicar aqui no botão de carregar um escoamento, fazer uma análise fluido-dinâmica. E eu vou manter habilitado esse botãozinho de criar um volume fluido para o domínio que eu tenho aqui representado na tela. Quando eu clicar em Create, o software me pergunta da onde que vai vir o escoamento. Da onde que vai vir o vento que vai atuar aqui. Eu clico nessa setinha que está indicando que o vento vai ser frontal a esse ônibus e na sequência eu tenho que clicar no chão, representando aonde que é a região que esse equipamento, no caso este ônibus, vai estar apoiado. Eu clico aqui no chão e o software já inicia o cálculo. Perceba que ele já iniciou o cálculo, inclusive, aplicando uma velocidade padrão de 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora. Eu poderia modificar isso conforme a minha necessidade. Existem vários pós-processamentos distintos que eu posso fazer neste modelo. Eu consigo visualizar este plano que já está fazendo uma simulação instantânea e transiente em torno desse equipamento. Perceba que eu não tive que fazer nenhuma definição de modelo, nenhuma definição de malha. Tudo isso por conta do formato e da forma com a qual o ANSYS Discovery Live realiza seus estudos fluidodinâmicos. Eu posso mudar ainda esse pós-processamento. Eu posso sair deste plano que eu estou no momento e posso visualizar, por exemplo, uma renderização 3D deste domínio. E essa renderização pode ser por diversas variáveis. Eu posso fazer em função da velocidade como está agora, e a gente consegue ver tridimensionalmente como estão as estruturas turbulentas posteriormente a esse ônibus. E eu posso também gerar, por exemplo, por pressão, para identificar onde estamos tendo maiores flutuações de pressão nesse domínio. Se eu não quiser trabalhar com uma renderização 3D, eu posso atuar também com uma isosuperfície, por exemplo, e modificar seus valores para ver como que é a evolução das estruturas turbulentas ao longo desse domínio. Perceba que a gente consegue constatar a sua formação e dissipação, já que o cálculo é transiente. Eu estou vendo em função de tempo de simulação como que essas estruturas turbulentas estão se comportando nesse modelo. Eu posso trabalhar também com outros tipos de pós-processamento. E repare aqui que nós estamos observando um escoamento na região interna desse ônibus. Isso acontece porque eu retirei os vidros frontais desse equipamento. Eu retirei o para-brisa com o intuito de te mostrar que o software é capaz de adentrar no domínio de estudo também e realizar seus cálculos daqui dentro. No caso, considerando a presença dos assentos e se tivéssemos até mesmo a presença de passageiros. Definido este modelo, eu posso partir para os outros pós-processamentos que eu comentei. Irei modificar novamente para a velocidade e eu posso, por exemplo, criar linhas de corrente para entender como que vai ser o escoamento aqui ao redor do meu ônibus. Eu tenho o poder de modificar a origem dessas linhas de corrente e também a área pela qual as linhas estão sendo projetadas, para que eu verifique assim como que está sendo o comportamento desse escoamento no interior aqui do modelo de estudo. Se eu tiver interesse, eu posso modificar as linhas de corrente em si. Então posso modificar sua largura,
posso modificar a velocidade com a qual elas estão se comportando e o quanto que o software está calculando dessas linhas de corrente. E um pós-processamento que eu acho ainda mais interessante do que esse é o uso de partículas, onde eu posso avaliar aqui por partículas, representando um ensaio de túnel de vento, por exemplo, o caminho que esses pacotinhos de ar ocupariam no modelo. E se eu tiver interesse, eu posso lançar aqui partículas de uma determinada região e modificar o posicionamento desse item para constatar como que este escoamento vai se comportar ao longo do modelo. Perceba que eu estou movendo este ponto de origem a meu bel prazer. Posso trazer para os lados, para cima e para baixo. Definido isso, eu posso realizar também cálculos nessa ferramenta. Então é possível que eu clique aqui neste botão, por exemplo, e levante quanto que é o valor da força em Z que vai passar por todas as faces desse modelo, criando um gráfico com essa propriedade. Ao fazer isso, basta que eu selecione o ônibus inteiro, pressione Enter, e eu posso verificar aqui de uma forma gráfica, variando com o tempo de simulação, enquanto que está essa mudança nas propriedades. Perceba que o cálculo que está sendo aqui realizado está oscilando em função do tempo. Então eu estou verificando como que está modificando essa força aqui no eixo Z, que é o eixo que está alinhado aqui com o ônibus, em função do tempo de simulação. Se eu quiser uma resposta em regime estacionário, basta que eu clique neste botão, clique na opção de Time Average Results, para que o software me mostre respostas em regime permanente. E com isso, com essa opção habilitada, a gente vai verificar uma tendência dessas curvas se suavizarem e a gente alcançar uma resposta no regime estacionário. Para tanto, é importante que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, porque o software agora vai aproveitar os dados da análise transiente que foi elaborada até então para criar sua resposta no regime estacionário. E com isso, nós já conseguimos perceber aqui uma resposta que já não tem mais o levantamento de estruturas turbulentas como um todo. A gente já consegue verificar modificações que estão ocorrendo nesse modelo por conta das naturezas físicas distintas que estamos calculando. Se a gente estiver interessado com a flutuação que está sendo observada no modelo, eu vou rodar transiente. Se eu estou preocupado em como serão os resultados em regime estacionário, basta que eu ligue essa opção. E para tirar proveito de tudo que o Discovery Live nos oferece, nós temos ainda a potencialidade de realizar modificações nesse CAD. Com isso, o que eu quero dizer? Nada me impede, por exemplo, de agora que, enquanto a gente fez essa simulação, que eu clique nessa face, utilize uma ferramenta de movimentação ou de extrusão, por exemplo, e gere uma modificação geométrica nesse modelo. E ao fazê-lo, o software se adapta a essa nova realidade que é aqui presente e ele vai aproveitar a resposta que estava sendo desempenhada até então para atualizar esse modelo de estudo. Por algum período de tempo a gente vai observar uma flutuação dos resultados, já que o software está se adaptando para uma nova realidade. Se eu estiver interessado em calcular no regime transiente, basta que eu clique aqui novamente, habilite mais uma vez o cálculo do estudo permanente, do estudo transiente nesse modelo em questão, e a gente já volta a observar as estruturas turbulentas que estão sendo aqui realizadas. Isso possibilita que eu mude basicamente qualquer característica nesse produto, qualquer característica neste ônibus. Eu poderia modificar o posicionamento ou as dimensões dos espelhos retrovisores, eu poderia modificar a forma dos assentos, poderia modificar o sentido e a direção do vento ao qual ele está sendo submetido. E observe ainda que se eu quiser analisar os resultados aqui dentro do ônibus, já que eu me dei o trabalho de retirar o para-brisas para que a gente observasse o escoamento dentro dessa região, eu posso trabalhar com uma combinação de pós-processamentos. Eu posso continuar atuando com as partículas que eu estou no momento, posso manter este plano ativo, se eu quisesse poderia manter as linhas de corrente ativas também, e irei utilizar um recurso chamado Fly-Through, que me permite visualizar o interior do modelo. E com essa opção ativa, perceba que eu consigo navegar para dentro deste ônibus
e verificar aqui como é que está sendo o escoamento dessa região de interesse. E aqui dentro eu posso ligar e desligar pós-processamentos conforme eu tiver vontade, para que eu visualize alguma característica diferente ou que eu faça uma modificação mudando a forma de visualização. E uma vez que eu esteja aqui dentro, nós conseguimos ter uma melhor compreensão de como são os fenômenos fluidodinâmicos que estão ocorrendo no interior deste ônibus. Se eu quiser sair desse modo de visualização aqui de dentro, eu posso desligar essa opção de Fly Through e eu volto a ver o meu modelo como eu estava anteriormente, contemplando toda a criação dessas estruturas turbulentas na região posterior do ônibus. Com isso, nós fizemos uma demo extremamente rápida mostrando como que a gente pode fazer modificações no modelo e, mais importante, realizar um estudo CFD em questão de segundos. Com isso, espero que você tenha gostado da demo e até a próxima.